Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, 28 de janeiro, hoje um dia muito especial para cada um de nós. Hoje nós celebramos a memória desse gigante da Igreja Católica chamada Santo Tomás de Aquino. Então é uma alegria hoje lembrar desse que foi um gigante e desse que deixou um grande legado teológico e filosófico para toda a Igreja. Alguém que viveu no século XIII, volta do ano de 1200 e pouco, nessa faixa. Santo Tomás de Aquino, um gigante da fé, uma pessoa que morreu com 46 anos de idade e que deixou um legado de escritos para a Igreja, teológico e filosófico imenso. Uma pessoa que o que ele escreveu, morrendo apenas com 46 anos de idade, é algo gigantesco. Isso se explica pelo fato de que Santo Tomás de Aquino ditava 5 livros ao mesmo tempo. Ele dizia uma frase para de um livro, dizia uma frase para outro copista de outro livro, dizia uma frase do outro, aí depois ele retomava o raciocínio daquele primeiro livro, depois do outro. Ele fazia isso até com 5 livros de uma vez só. Nós estamos falando aqui de um prodígio, meus irmãos. Nós estamos falando aqui de um ponto fora da curva, alguém que, se isso não é pela graça de Deus, humanamente, não se tem como chegar ao raciocínio de Santo Tomás. É puramente graça. Ele que, quando empacava numa questão, ele colocava a cabeça dentro do sacrário e ele humildemente, ou se ajoelhava diante de um crucifixo, e ele humildemente pedir as luzes do Espírito Santo. Isso se explica de uma maneira maravilhosa. Por quê? Porque existem coisas que a razão natural ela não alcança. Assim como existem coisas que a ciência ela nunca alcançará. Por quê? Porque a razão, o intelecto não dá conta, embora nós tenhamos um intelecto gigantesco, muito avançado, mas existem coisas que a luz natural da razão ela não dá conta. Nós somos iluminados por 2 luzes. Nós somos iluminados pela luz natural da razão, que todo ser humano tem, e nós somos iluminados pela luz sobrenatural da fé. Então, existem coisas que nós só chegaremos ao conhecimento pela penumbra da fé. Então, nós estamos falando aqui de Santo Tomás, que é alguém que, além de ter um intelecto gigantesco, ele também tinha sua inteligência turbinada, porque ele estava sob o efeito da graça de Deus. Santo Agostinho percebeu isso na sua conversão. Ele percebeu que depois dele batizado, o intelecto dele ficou turbinado, quando ele deixou o pecado, porque o pecado deforma a nossa percepção das coisas. E Santo Tomás, então, ele é esse gênio que escreveu a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, comentários longuíssimos sobre os Salmos, sobre os Evangelhos. Então, realmente é algo humanamente impossível de se escrever, vivendo apenas 46 anos de idade. Santo Tomás, que não quis morrer na casa de um leigo, e ele vai morrer, então, no monastério. A história de Santo Tomás é maravilhosa, vale a pena você conhecer. Diferente de algo que algumas pessoas pensam, que Santo Tomás era apenas um analítico, alguém que só dissecava o Evangelho. Não, nós estamos falando de uma alma muito espiritual. Nós estamos falando de alguém que ele tinha os 2 lados.
Um lado, sim, analítico, um lado intelectual apuradíssimo, ele é metódico, né? Para Santo Tomás, um ponto A se divide em 2 pontos, esses 2 pontos se dividem em mais 3 pontos, e esses 3 pontos eles se dividem em mais 4 pontos. Então nós estamos falando de alguém sistemático mesmo, mas que tem um outro lado, que é espiritual, que é sobrenatural. Então hoje, com muita alegria, celebramos Santo Tomás de Aquino, que no final da sua vida, ele teve uma visão e se acredita que Santo Tomás, então, teve uma visão grandiosa, né? Deus mostrou algo para ele e depois disso ele não quis escrever mais, já estava perto de morrer. Ele não quis mais escrever nada e também não queria falar nada, simplesmente ele se calou. E por obediência, porque ele era um monge dominicano, né, da ordem mendicante, por obediência, ele então falou para o seu superior: pode queimar tudo que eu escrevi até hoje, porque tudo é palha diante daquilo que eu vi. Olha, pode queimar tudo, porque tudo é palha diante daquilo que eu vi. Então Santo Tomás, sem dúvida alguma, ele teve a visão da glória. Teve a visão da glória, não tenhamos dúvida disso. E diante da grandeza de Deus, um homem que tinha, e por isso eu fiz toda aquela introdução, falando da inteligência de Santo Tomás, e falando de toda essa questão sobrenatural dele, mas diante daquilo que ele viu, tudo para ele ficou insignificante. Tanto é que a Suma Teológica ela não é terminada, né? Santo Tomás não terminou a Suma, né? A Suma foi terminada porque ele morreu. Então hoje é esse gigante. E o texto do Evangelho, não poderia ser diferente, é o texto de São Marcos, capítulo 3, versículo 31 a 35, aquele que os parentes de Jesus, a mãe de Jesus, né, e diz aqui, sua mãe e seus irmãos, né, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Atenção aqui, né, não se engane com essa palavra irmãos, nós não estamos falando aqui de irmãos consanguíneos. Jesus ele é o unigênito do Pai, o primogênito, mas também o unigênito. Maria não teve outros filhos biológicos, né? Jesus ele é o unigênito do Pai, Deus de Deus, luz da luz, ele é Deus verdadeiro. Ali é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas o texto diz: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus então aproveita a oportunidade, porque aqui está a grande sacada genial, né? Nosso Senhor ele é maravilhoso e fantástico. Ele aproveita de cada momento, aquilo que São Paulo irá dizer mais tarde na carta a Timóteo, que nós temos que evangelizar oportuna e importunamente às vezes, ou seja, temos que aproveitar todas as oportunidades de falar de Deus, de mostrar que o reino está próximo, de falar da conversão, de falar do perigo de perder as nossas almas. Nosso Senhor, então, ele não perde tempo. E não perde tempo. Ele aproveita a ocasião, ele aproveita essa ocasião para poder então dizer algo muito importante. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olhando para aqueles que estavam lá, Jesus diz: aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos entender isso aqui, porque pode parecer que Jesus então não está nem aí para sua mãe. Muito pelo contrário. Quando Jesus diz isso, ele está aqui simplesmente dizendo para aqueles que estão ali: vocês, para serem íntimos de mim, vocês precisam ser como a minha mãe. Vocês precisam ser como aqueles que estão na minha intimidade. Meus irmãos, muito poderoso na nossa vida não é quando nós pedimos as coisas e Deus realiza aquilo que a gente quer, né? Às vezes nós ficamos muito impressionados com isso, né? Mas aqui o mérito não é tão grande. O mérito é grande quando nós somos capazes de morrer para a nossa vontade, para que seja feita a vontade de Deus. Aí sim, aí tem um mérito gigantesco. Aí tem um mérito maravilhoso quando nós, abdicando livremente, na nossa inteligência e vontade, livremente, nós abrimos mão dos nossos sonhos, nós abrimos mão de querer entender as coisas, nós abrimos mão daquilo que é direito nosso,
Nós abrimos mão de coisas lícitas e não só das ilícitas, simplesmente porque ali nós vemos a vontade de Deus. Ali nós vemos o querer de Deus. E aí a gente consegue morrer para a nossa vontade e para os nossos sonhos. Quando nós fazemos isso, nós estamos numa união tão grande com Jesus, como uma união, né? Como uma união parecida com a união de uma mãe e de um filho. Então Jesus aqui usa a imagem da mãe para dizer que uma mãe ela está tão unida ao filho, né? Pelos laços que os une. Então Jesus está dizendo, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos tão unidos a Deus como uma mãe está unida ao seu filho. É claro que Nossa Senhora aqui não há modelo de comparação, porque a união de Maria com Jesus, ela não se dá na ordem da graça, mas ela se dá também na ordem da união hipostática. Então nós estamos falando aqui de uma união única. Não existe união com Deus como a de Nossa Senhora. Criatura nenhuma. Não existe uma união com Deus como a união de Maria, porque ela não se dá só na ordem da graça, como é comum a todos nós, mas a união de Maria com Jesus, ela se dá na ordem da união hipostática. Então é outro modo de união, muito mais profundo, né? Ela carregou dentro do seu ventre o Deus encarnado. Isso é extraordinário, milagroso, é algo totalmente, inclusive, impensável e imaginável. Não existe nada no mundo criado que a gente possa comparar a isso. Então, Jesus está comparando a união de uma mãe e de um filho, porque era a linguagem que eles estavam entendendo naquela época. E Jesus diz, todas as vezes que nós somos capazes de morrer para nós mesmos, para que Deus vença em nós, então nós estamos numa união profunda com Deus. É essa união, hoje, no dia de Santo Tomás de Aquino, que Deus quer que eu e você tenha com Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.